sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João capítulo 17. Hoje é o dia do versículo 6, mas vamos ler todo o capítulo, apenas a parte da oração. Começa na parte B do primeiro versículo, porque nós estamos entendendo por esta oração como Jesus intercede por nós, assentado à destra do Pai. Aleluia. Então, tendo Jesus falado estas coisas que ficaram escritas aí do versículo, capítulo 13, 14, 15 e 16, ele levantou os olhos aos céus e disse, todos juntos: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também eles sejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos iniciar hoje uma das partes deste capítulo, que vai do versículo 6 até o versículo 10. Né? Então, João 17, de 6 a 10, cujo título, repita, Jesus disse ao Pai, manifestei teu nome. Aleluia. Antes de continuar, deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui. Eu quero lembrar que depois de amanhã, sexta-feira, dia 3, nós estaremos recomeçando as nossas aulas no nosso seminário, amém? De 7h30 a 9h30, então não falte em nome do Senhor Jesus. Se alguém não fez o primeiro período, o primeiro semestre, não tem importância, pode entrar nesse agora, tá? Você vai ouvir boa palavra de Deus aí para você entender. Nós estamos em Romanos e já estamos aí do capítulo 10 para o 16, tá? Fizemos até o capítulo 9 completo, iniciamos o capítulo 10 até junho e vamos continuar agora em agosto do capítulo 10 para frente. E se alguém pensar assim, mas eu perdi o que veio antes, ok? Você já perdeu o que veio antes, é um bom motivo para não perder o que vem agora, viu? Venha fazer o que tem agora aí, ok? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória. Então, sexta-feira, 7h30, da primeira sexta-feira de agosto até a última sexta-feira de novembro, 4 meses aí, né? Agosto, setembro, outubro e novembro, nós estaremos aqui reunidos nesses 2 bimestres letivos aí, estudando aqui a carta de Paulo aos Romanos, em nome de Cristo Jesus. Amém? E nas quartas, sábados e domingos continuaremos no Evangelho segundo João. Muito bem, então, versículo de 6 a 10, o título, manifestei o teu nome. Esses versículos estão divididos da seguinte maneira. Então, lá em cima, de 6 a 10, está o título principal, diga de novo, manifestei teu nome. Como Jesus manifestou o nome do Pai? Transmitindo as palavras que o Pai mandou ele transmitir. Tá? É pela palavra de Deus que o nome de Deus é transmitido. Ok? O nome de Deus representa toda a palavra de Deus. O nome de Deus, que é Jeová, em hebraico em português eu sou, representa, é o símbolo, é o resumo, a sumarização de toda a palavra de Deus, que fala da essência deste eu sou, que é o nosso Deus. E Jesus, no seu ministério terreno, transmitiu todas as palavras que o Pai ordenou que ele transmitisse. Ok? Estes versículos estão divididos assim, de 6 a 8 e de 9 a 10. De 6 a 8, eu dei o título ali, diga, verdadeiramente conheceram. Como Jesus transmitiu, né, as palavras, por meio dessas palavras, ele estava transmitindo também o conhecimento de Deus.
É isso, esse é o objetivo da palavra de Deus, transmitir o conhecimento de Deus para os verdadeiros filhos de Deus. Por isso, quem não é filho de Deus não gosta de Bíblia, porque não entende nada. Porque até quando se arrisca a ler alguma coisa, não entende nada e não recebe conhecimento. Mas os filhos de Deus, que têm o Espírito Santo de Deus, porque só os filhos de Deus têm o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo revela, através da palavra transmitida, o conhecimento de Deus, para que esses filhos de Deus verdadeiramente conheçam ao Pai. Filho de Deus é quem conhece o Pai. Aleluia. Os versículos de 9 a 10, vamos chegar daqui a alguns dias, né? Jesus disse, diga aí, rogo por eles. Dentro desse texto aí, Jesus vai dizer que ele, à direita do Pai, ele não intercede pelo mundo, ele não ora pelo mundo. Jesus não ora pelo mundo. Orar pelo mundo é um ministério da igreja. Na terra, a igreja deve orar pelo mundo. Mas Jesus não ora pelo mundo. Jesus só ora pelos eleitos de Deus, pelos filhos de Deus. E a razão ele disse aí, porque são teus. Pai, porque eles são teus. Jesus só ora por aqueles que pertencem ao Pai. Jesus só ora por aqueles que pertencem a Deus. Jesus não perde tempo orando para quem não vai estar no céu. Jesus só ora para quem vai estar no céu. Aleluia. Agora nós aqui na terra temos que orar por todo mundo. Esse é o ministério da igreja, mas o ministério de Jesus na glória é orar por nós. Então, a igreja ora pelos homens e Jesus ora pela igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando igreja denominacional ou sistema denominacional. Estou falando da comunidade dos santos, a comunidade dos escolhidos, dos poucos escolhidos que verdadeiramente perseverarão até o fim na sua santificação e por isso estarão na glória com Deus. Vamos nos concentrar apenas nos versículos de 6 a 8. Repita o título, verdadeiramente conheceram. Verdadeiramente conheceram. Aleluia. Esses versículos de 6 a 8 estão divididos assim. Lá em cima está o verdadeiramente conheceram, porque o conhecimento foi transmitido, o conhecimento de Deus foi transmitido pelas palavras que Jesus transmitiu e que nós temos na Sagrada Escritura. Nós temos a divisão desses 3 versículos aí, versículos 6, 7 e 8, assim. O versículo 6 é destacado sozinho e os 7 e 8 estão juntos. Por isso que hoje nós vamos ficar só no versículo 6, cujo título é, repita, guardaram tua palavra. Quem que guarda a palavra de Deus? Somente os homens que o Pai dá a Jesus. Só os homens que me deste. Por isso, os homens que o Pai dá a Jesus, as pessoas que o Pai dá a Jesus, só essas terão poder espiritual, poder do Espírito Santo para guardar a palavra de Deus. Todas as outras não vão guardar essa palavra. E por isso não terão salvação. E nos versículos 7 e 8, que vamos ver a partir de sábado, né? Os versículos 7 e 8, que veremos a partir de sábado, repita aí, receberam tua palavra. Por que receberam a palavra? Ao receberem a palavra, reconheceram que essas palavras provêm de ti, ó Pai. Isso nós vamos ver a partir de sábado. Hoje nos concentramos no versículo 6, repita mais uma vez, guardaram tua palavra. Jesus disse então, nessa oração, Jesus disse ao Pai no versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Repitam. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Mulheres. Manifestei o teu nome
homens. Última vez, todos. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Aleluia. Em primeiro lugar, existe uma conexão forte entre o nome de Deus, por isso eu grifei lá em cima nome, né? E palavra. A última palavra do versículo é a palavra né? Entre nome de Deus e a sua palavra. A palavra de Deus, toda a palavra de Deus ainda não está revelada. O que nós temos na Bíblia Sagrada, como nós já aprendemos aqui muitas vezes em outras ocasiões, o que nós temos aqui na Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse, é meramente o princípio de toda a palavra que Deus ainda quer revelar aos seus filhos. O que Deus tinha para revelar para os seus filhos aqui na terra, Ele já revelou. Está aqui, a palavra de Deus. E Deus é tão fiel a isto que Ele próprio não vai revelar mais coisa alguma até que acabe essa história terrena. E até que todos os seus filhos e filhas estejam reunidos no céu na glória. Somente quando todos os seus filhos e filhas estiverem reunidos com Ele na glória, é que Deus vai revelar tudo aquilo que Ele ainda quer revelar, ainda tem para revelar para nós, durante toda a eternidade, e essa revelação não terá fim, porque Deus é conhecimento infinito, conhecimento eterno. Então, o que vamos fazer no céu? Conhecer a Deus. Continuar a conhecer a Deus por toda a eternidade sem fim. A Bíblia Sagrada é apenas a ponta do iceberg, é apenas o início dessa revelação. É apenas aquilo que Deus, na sua onisciência, julgou necessário e suficiente para a nossa salvação, para a nossa santificação. Aqui a palavra de Deus revelada, que chegou em nossas mãos. Deus agiu através dos homens que escreveram, dos homens que compilaram, dos homens que guardaram, até que chegasse nas nossas mãos e se tornasse hoje a Bíblia Sagrada o livro mais vendido no mundo, best-seller, e o livro mais traduzido no maior número de línguas e dialetos falados na face da terra. E esse trabalho ainda continua sendo feito. Existem equipes de pessoas espalhadas pelo mundo trabalhando em traduções da Bíblia em línguas, em dialetos tribais, aonde ainda a Bíblia não foi traduzida. O que existe aqui na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, mesmo que as traduções sejam precárias e que muitas vezes fujam um pouco ou muito da língua original em que foi escrita, o hebraico do Antigo Testamento, o grego do Novo Testamento, ainda assim a Escritura é a revelação de Deus suficiente para a nossa salvação. Aleluia. E nós devemos guardar a palavra revelação apenas para a Bíblia Sagrada. Só a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus, porque Deus não vai revelar mais nada. E se surgir alguém dizendo que Deus revelou uma coisa nova, com uma nova revelação, aqui na própria Bíblia, Deus nos orientou a considerar isso como anátema.
Ou seja, anátema é uma palavra grega que em português significa maldição. Isso não é uma revelação, não. Isso é uma maldição. Porque há alguma coisa que está indo além do que foi revelado aqui nesses 66 livros. A ordem é para não acrescentar nada e não diminuir nada. Não subtrair nada do que foi revelado nas Escrituras Sagradas. Ela é a totalidade da palavra de Deus. Aleluia? Aí depois do avivamento pentecostal para cá, inventaram por aí, e é bom esclarecer para vocês, já que eu estou tocando nesse assunto, inventaram por aí umas tais igrejas de revelação. O que é essas igrejas de revelação? Igreja que você vai lá e alguém que está orando lá na frente, ou o pastor, ou alguém que seja lá, que diz que tem, muito entre aspas aí, tá? Dom de revelação. Aí fica falando para você assim, né? Fica falando para as pessoas, aqui tem uma pessoa que tem esse problema, aquele problema, tal, e o Senhor está curando ou fazendo alguma coisa. E chamam isso de dom de revelação. Errado. Realmente esse dom existe. É um dos 9 dons do Espírito Santo registrados em 1 Coríntios capítulo 12, tá? Registrados em 1 Coríntios capítulo 12, e no início daquele capítulo Paulo escreveu acerca dos dons espirituais: não quero que sejais ignorantes. E aqueles 9 dons, um deles se chama palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento. Algumas traduções trazem palavra da ciência. Palavra da ciência ou palavra do conhecimento. Foi a mesma palavra que Jesus deu, por exemplo, para a mulher samaritana. Quando Jesus disse: todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí a mulher falou assim: Senhor, então dá-me dessa água para eu já não ter sede e não precisar vir aqui tirá-la. Aí Jesus disse para ela assim, surpreendentemente, Jesus a surpreendeu com uma palavra assim: vai, chama teu marido e volta cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. E Jesus disse para ela: bem dissestes que não tens marido, porque tiveste 5 maridos. E o 6º, que agora tens, não é teu. A mulher não havia dito nada para Jesus acerca da história da vida dela. Mas Jesus teve naquele momento uma palavra de conhecimento, porque Deus conhece a vida de todo mundo. E pode acontecer que você esteja orando por uma pessoa, ou eu esteja pregando aqui na frente, ou alguém esteja falando aqui na frente, e Deus pode dar uma palavra de conhecimento para alguém acerca de algum problema que alguém esteja passando, ou de alguma enfermidade que o Senhor está curando, e isso verdadeiramente estará acontecendo. Amém, amados? Mas muito cuidado, porque os dons espirituais tem um deles que é muito importante, que é o dom do discernimento dos espíritos. Porque aconteceu que esses dons espirituais de 1 Coríntios, capítulo 12, eles foram muito, vou usar uma palavra popular aí, pirateados, né? Falsificados por muita gente por aí, que criaram falsas profecias, falsas palavras de conhecimento, que não é o Senhor que estava dando aquilo, não, é as próprias pessoas que estavam inventando aquilo. Ok? Então, os dons, tá? Os dons têm que ser analisados por um deles, que é o dom do discernimento dos espíritos, para saber quando uma pessoa fala alguma coisa nesse sentido, se isso é do Espírito de Deus ou do próprio homem que está falando isso, ou até mesmo do diabo que pode estar falando na boca dessa pessoa. É muito sério, tá? É por essa razão que nós não devemos ficar apegados a dons, devemos ficar apegados à palavra. Porque o conhecimento da palavra é suficiente para a nossa salvação. No entanto, quando Deus quiser usar você com qualquer um dos seus dons, Ele vai fazer isso, sem que você provoque. Espontaneamente, Deus vai fazer e vai realizar. Aleluia?
Foi interessante essa semana, não sei porquê, não sei porquê, eu tive um sonho, que geralmente eu não tenho sonhos, quem tem sonho é minha esposa. Os velhos sonharão, os jovens terão visão. Mas eu tive um sonho essa semana, fazia muito tempo que eu não ouvia falar dessa mulher, e eu tive um sonho com essa mulher, essa senhora, uma mulher muito cheia do Espírito Santo de Deus, já faleceu, mas ela é uma senhora, uma pregadora norte-americana, chamada Kathleen Kuhlman. A Kathleen Kuhlman é uma senhora já idosa, mas que experimentou assim grande avivamento pentecostal, e Deus usava essa mulher com esse dom da palavra do conhecimento, que hoje muita gente, de maneira errada, chama de revelação. Dom de revelação. Não é dom de revelação, não tem isso na Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. Esse é o dom da palavra do conhecimento. E essa senhora, Kathleen Kuhlman, era um dom espiritual que o Espírito Santo usava tão poderosamente que aonde ela reunia as pessoas, ela pedia, por gentileza, que na reunião todo mundo estivesse assentado, não tivesse pessoas em pé. Por isso era cadeiras limitadas, não podia ficar ninguém em pé, só podia ficar pessoas sentadas, e que cada cadeira tivesse uma numeração. Cada cadeira tivesse uma numeração, e enquanto ela estava lá orando, o Senhor falava para ela o número da cadeira que a pessoa estava sentada, quem era a pessoa e que doença que ela tinha, e o Senhor a estava curando. Impressionante, né? Isso é o dom da palavra do conhecimento, porque o Senhor é quem conhece cada um que está sentado aí e sabe exatamente da sua vida, e sabe aquilo que seria necessário mexer na sua vida para você ser curado de algum problema. Essas são as coisas referentes aos dons espirituais. É uma pena que muita gente pega dons espirituais para se autopromover, para se auto-exaltar e, infelizmente, o próprio povo, os próprios crentes, começam a idolatrar esse tipo de gente que manifesta dons, ou dons de milagres, ou dons de cura, ou dons de profecia. Começam as pessoas a serem idolatradas, e acontece que Deus abomina toda a idolatria. Aí quando há idolatria, sabe o que Deus faz? Deus retira sua mão, tá? Deus fala assim, não brinco mais. Assim não vai dar, não dá para continuar. Se os homens não fossem tão idólatras, eu imagino quanto Deus poderia usar muito mais poderosamente a cada um de nós. E muitas vezes Deus não faz para que não haja idolatria. É só Deus começar a usar uma pessoa por aí e chove de idólatra ao redor dessa pessoa. Não é buscando a Deus, é buscando essa pessoa, é buscando o milagreiro. E Deus não quer isso, nem Jesus queria isso. Jesus curava as pessoas e falava para elas assim, não conta para ninguém. Mas eles desobedeciam Jesus, saíam por aí contando, porque Jesus não queria ser conhecido como milagreiro, não queria ser conhecido como curandeiro, ele queria ser conhecido como o Filho de Deus que veio trazer a boa nova de Deus, a palavra de Deus para as pessoas. E aí acaba que as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, elas querem só sinais, só milagres. E sinto muito, mais, só milagre não tem salvação. Quem opera a salvação dentro de nós é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus, que Jesus vai orar aqui no João 17, vamos chegar ainda naquele versículo que nós lemos aqui, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não adianta uma pessoa ser testemunha de muitos milagres, ou receber muitos milagres, ou até operar muitos milagres e não se santificar, não verá o Senhor. Por causa desses milagres, ele pensa que vai para o céu? Não, porque fez milagre. Jesus disse em Mateus capítulo 7 assim, muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo final, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios,
Em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Dom não é atributo de santidade de uma pessoa. Por isso Jesus não disse assim, pelos seus dons os conhecereis. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Pelo fruto que produz. Se produz o fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, 22 e 23, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se isso aparece no caráter, na vida e na conduta do crente, essa é a evidência de que ele é batizado com o Espírito Santo, que o Espírito de Deus está nele. As igrejas pentecostais criaram uma teologia pentecostal diferente da Bíblia. E dentro dessa teologia pentecostal, eles disseram assim, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar línguas estranhas. Não é verdade, essa doutrina é errada. No final do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo faz várias perguntas, e todas elas a resposta é não. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Fazem todos milagres? Não. Falam todos diversas línguas? Não. Portanto, essa doutrina de que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar línguas estranhas, está errada. A evidência de que aquela árvore é uma mangueira é a manga que ela vai dar. A evidência que aquela árvore é uma macieira é a maçã que ela vai dar. A evidência que aquela árvore é uma figueira é o figo que ela vai dar. Jesus chegou numa figueira e não achou nenhum figo, só achou folhas. Ele amaldiçoou e ela secou. A evidência de que nós somos filhos de Deus, batizados no Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em nós, é o fruto do Espírito. Os dons podem se manifestar na hora, no momento que o Espírito Santo quiser, porque são dele todos os dons. E ele habita em nós com todos esses dons. No entanto, o pentecostalismo se concentrou nos dons e deixou de lado a palavra e deixou de lado o fruto do Espírito. E aí, sem a palavra, não tem santificação. O dom não santifica. Quem santifica é a palavra. Falar em línguas não santifica. Quem santifica é a palavra. Interpretar línguas não santifica. O que santifica é a palavra. Profetizar não santifica. O que santifica é a palavra. Curar enfermos não santifica. Nem quem foi usado para fazer a cura e nem o enfermo curado. O que santifica é a palavra. Muita gente foi curada, muita gente recebeu milagres e foi para o inferno do mesmo jeito. Porque não teve palavra. Ficou só naquela cura. Ai, que cura milagrosa. Ficaram no milagre e não foram para aquilo que o milagre apontava, para a palavra de Deus. Por isso, quando Jesus curou 10 leprosos, os 10 leprosos foram curados. O dom de curas, que se manifestou muito no ministério de Jesus, aconteceu ali de maneira instantânea. 10 leprosos curados. 9 deles, sentindo-se curados, foram viver a sua vida, foram desfrutar a sua vida, agora que estavam curados, já quando eram leprosos, tinham que ficar lá no vale dos leprosos. Mas um deles, quando se viu curado, ele se voltou para Jesus. Quando Jesus viu que esse se voltou para ele e perguntou: onde estão os outros 9? Não foram curados todos os 10? Só esse samaritano aqui voltou? Aí Jesus disse para ele: vai em paz, meu filho, a tua fé te salvou.
Esse foi curado da lepra física e da lepra espiritual. Os outros foram curados da lepra física, mas continuaram espiritualmente leprosos e foram para o inferno. A diferença é que eles antes estavam indo para o inferno com lepra e depois foram para o inferno sem lepra. Mas o que foi curado e se voltou para Jesus, esse está salvo em Cristo Jesus. Porque Jesus é a palavra, porque Jesus é o verbo de Deus, porque Jesus é a verdade. Quando Jesus diz manifestei o teu nome, ele está falando manifestei a tua palavra, que sou eu. Eu sou a palavra de Deus, por isso ele disse para Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Jesus é a face do Pai, Jesus é a palavra de Deus e essa palavra ele manifestou. Por isso que Hebreus 4:12 está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que é viva? É viva porque é uma pessoa viva, a pessoa de Jesus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. É essa palavra que ele manifestou. Jesus Cristo traz o nome de Deus, no próprio nome de Jesus, que Pedro disse em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. No próprio nome de Jesus em hebraico, Yeshua, Ie é a abreviação de Yehová, que é Jeová, e Shua é o verbo salvar. Yeshua significa Jeová salva. Esse é o nome de Deus, é o nome de Jesus. Por isso Jesus disse, usando o nome de Deus, Jeová, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus manifestou o nome do Pai pregando a palavra, através da palavra que ele transmitiu. Só que Jesus diz o seguinte, essa parte de vermelho ali, ó, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Repita só o que está de vermelho. Você tem que enxergar nesta frase de Jesus uma particularização, que é um movimento do geral para o particular, tá? Jesus não disse assim, ó, manifestei o teu nome a todos os homens do mundo. Ele está dizendo isso? Não. Mas aos homens que do mundo me deste. Amém? Entende isso aqui, do mundo, essa expressão aqui. Os homens que do mundo me destes. Não é? Quando você vai no aniversário de alguém, você come o bolo ou você come do bolo? Se você comer o bolo, você está muito esfomeado. Você vai comer o bolo inteiro. Aí eu comi o bolo do seu aniversário. Quer dizer que você comeu o bolo inteiro. Mas se você comeu do bolo você comeu um pedaço. Ou 2 pedaços, vamos dizer. Tá? Você comeu uma parcela. Você comeu do bolo um pedaço. É esse do mundo ali. Jesus está dizendo assim, ó. Manifestei o teu nome, ou seja, eu preguei a tua palavra, eu ensinei a tua palavra, mas não a todos os homens do mundo, mas somente, exclusivamente, particularmente para aqueles homens, Pai, que do mundo estavam lá no mundo e o Senhor deu esses homens para mim. O Senhor deu esses homens para mim. Aleluia. Aqui está implícita, amados, a doutrina bíblica da eleição, que Jesus chamou de os poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos
escolhidos. Os poucos escolhidos são aqueles que verdadeiramente o Pai deu a Jesus. Aos homens que me deste. O Pai deu todos os homens a Jesus? Não. Por isso, Jesus falou assim, aos homens que me deste do mundo, porque nem todos do mundo tu me deste. Mas aqueles que tu me deste, para esses eu manifestei o teu nome. Eu manifestei o teu nome. Por quê? Por que o Pai deu para Jesus? A resposta está ali no preto, na frase preta. Eram teus. Repita esse eram teus aí. Sabia que os escolhidos, que vêm ao mundo em pecado, tanto quanto todos os outros pecadores, apesar de virem ao mundo em pecado, mesmo antes da sua conversão, eles já eram de Deus. Eles já eram de Deus. E Deus já tinha a data certa de atraí-los para Jesus, de dá-los para Jesus, de colocá-los nas mãos de Jesus. Tá? Por isso que Jesus está dizendo assim, por isso que me destes, porque eles eram teus. Eles eram teus e tu os confiaste a mim. Colocou-os nas minhas mãos, Pai. Para quê? Para que eu dê a eles a vida eterna, para que eu dê a eles a salvação. E, sabe por que eu coloquei esse tracinho na letra E ali? Porque esse tracinho representa uma causa. Por essa causa... Tá? Por essa causa, que causa? Porque eles eram teus, porque o Senhor os deu a mim, e o Senhor tendo dado eles a mim, eu manifestei para eles o teu nome, a tua palavra. Por essa causa, eles têm guardado a tua palavra. Eles têm guardado a tua palavra. Eles têm guardado a tua palavra. Jesus está fortalecendo aqui aquilo que ele disse três vezes em João capítulo 6, que nós já passamos aqui anos atrás, né? Que ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer. Eu gosto de explicar o João 6, que Jesus está aqui, ó, resumindo aqui o que ele falou em João capítulo 6, lá naquele discurso, lembra daquele discurso de João 6, que Jesus disse, eu sou o pão da vida, e ali Jesus disse 3 vezes, né, o que nós vamos ler daqui a pouco. Eu gosto de explicar aquilo com base em Mateus, abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, um versículo muito usado aí por muita gente, tá? Por muita gente, um versículo aí muito usado por muita gente para pregar coisa errada. 11:28, Mateus 11:28, está escrito assim, Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Repita. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é um dos versículos da Bíblia que já foi outdoor. Já vi por aí em outdoor, já vi por aí em adesivo de carro, em para-choque de caminhão. Esse é um dos versículos da Bíblia famosos. Jesus dizendo, vinde a mim. E eu já vi muitos pregadores pregando assim. Irmãos, Jesus diz aqui, ó, vinde a mim todos. Todos. Eles pegam essa palavra todos aqui para frisar, então, que Jesus está chamando todos, indiscriminadamente. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus, muito bem. Então vamos deixar o próprio Jesus explicar. O próprio Jesus explica o que significa este vinde a mim. Jesus explica esse vinde a mim, então não esqueça aí do vinde a mim, do Mateus 11:28, não esqueça do vinde a mim, tá? E veja Jesus explicando esse vinde a mim em João 6.
Vamos para João, capítulo 6. Agora abre a sua Bíblia em João, capítulo de número 6. Aleluia. João, capítulo 6. Nós não vamos ler todo o capítulo, né? Nós já passamos por ele, tanto que estamos no 17 hoje. Já passamos por ele aqui, versículo por versículo, mas eu quero trazer 3 versículos. O primeiro é o 37. João 6, 37. João 6, 37. Jesus está dizendo aqui, o mesmo Jesus que disse: vinde a mim todos que estáis cansados. Ele diz aqui, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Repitam. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Olha o nosso versículo de hoje, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Olha o verbo dar ali, e olha o verbo dar aqui, no versículo de João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Esse virá a mim. E aquele que o Pai não dá, virá? Não, impossível. Esse virá a mim. E o que vem a mim, porque o Pai me deu, de modo nenhum lançarei fora. Aleluia. Agora em João 6, veja o versículo 44. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Repita. Olha como esse versículo explica o Mateus 11, 28. Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados. E aqui o mesmo Jesus diz: ninguém pode vir a mim. Ninguém. Sabe como é ninguém em grego? Ninguém. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Você veio a Jesus porque o Pai trouxe você. Não foi você mesmo com as suas próprias pernas. Foi o Pai que operou em você. Você nem percebeu. Ficou pensando que era você mesmo, que estava escolhendo Deus. Não, Senhor. O Pai trouxe você para Jesus. É o Pai quem nos traz a Jesus. Não é quem pregou para nós que nos trouxe a Jesus. Eu já preguei o Evangelho para muita gente e elas não foram convertidas. Eu já preguei o mesmo Evangelho para outras pessoas, elas foram convertidas. Eu tenho algum mérito em que essas pessoas foram convertidas? Não, porque foi o Pai quem trouxe elas a Jesus. Aí as igrejas ficam inventando esse negócio para ele. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Não ganhou nem a si próprio. O homem não ganha nem a si mesmo para Jesus. Porque ninguém pode vir a Jesus se o Pai não o trouxer. É o Pai quem traz. Aleluia. É o Pai quem traz. Por isso Jesus colocou aqui o ninguém. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí quando o Pai traz, eu ressuscitarei no último dia. Isso aqui é uma expressão de salvação. É uma expressão de vida eterna. Aleluia. Agora veja o versículo 65.
versículo 65, João 6, 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Repita. De novo, o ninguém, tá? Ninguém poderá vir a mim. Qual que é a diferença do versículo 65 para o versículo 44? É o tempo do verbo. No versículo 44, o verbo está no presente. Ninguém pode vir. No presente, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E no 65, o verbo está no futuro. Ninguém poderá no futuro, quer dizer, nem no presente e nem no futuro, ninguém jamais poderá vir a mim, Jesus está dizendo, se isso não for concedido pelo Pai. Se o Pai não o trouxer, se o Pai não tiver dado essa pessoa para Jesus, porque Jesus manifesta o nome do Pai, manifesta a palavra do Pai, para aqueles e exclusivamente para aqueles que o Pai deu. Essa é uma das razões, irmãos, pelas quais as igrejas estão cheias de gente que não são de Deus. Tem só uma religião evangélica. Tem só essa religiosidade gospel. Tá? Porque hoje ser evangélico não é mais sinal de ser convertido. É sinal de ser religioso. Mesma coisa de ser católico. Por quê? Você vai pregar a palavra de Deus para essas pessoas e vê que elas não conhecem nada de Bíblia e nem gostam. E nem gosta. Tá? Não gosta da palavra. Não gosta da palavra. E tem mais, elas não conhecem a palavra, tá? Não querem conhecer e têm raiva de quem conhece. Eu mesmo sou xingado aí por um monte de gente aí nessa cidade, um monte de coisa. Aquele pastor é exagerado demais, é Bíblia demais, é só Bíblia, palavra, essa palavra, não é só isso não. É só isso. É só isso. É só a palavra de Deus que dá vida eterna. Nada mais. Pela palavra fomos criados. Pela palavra Deus criou o universo e pela palavra Deus mantém o universo e é pela palavra que Deus dá vida eterna. Mas as pessoas que Deus não dá elas a Jesus, que Deus não está trazendo elas a Jesus, às vezes a gente fica tentando, né, pregar para as pessoas, achando que é pela força da nossa pregação, pela força da nossa oração, é pela nossa força que nós vamos ganhar essa pessoa para Jesus. Deus disse, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. E aí Paulo, inspirado pelo mesmo Espírito, escreve em Romanos 9, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E naquele mesmo capítulo ele cita Deus falando com Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Eu quero ver quem é o caboclo, falando goianamente, quem é o caboclo que vai passar por cima da vontade soberana de Deus nessa terra. Não há nenhum que tenha esse poder. A vontade de Deus é soberana, Deus é soberano, Deus reina no universo, Deus reina na história, Deus reina sobre todos os homens, Deus está reinando aqui agora nas nossas vidas, nessa palavra que você está ouvindo, Deus é soberano.
E todo o universo, e tudo que há no universo, e todos quantos vivem neste universo, estão submissos, sujeitos, subservientes à soberania de Deus, que faz tudo como lhe agrada, como a Rosa leu aqui no Salmo 115. Vamos reler esse versículo do Salmo 115, que foi lido pela Rosa aqui hoje? Olha o que diz esse versículo 115 aqui, desculpa, o Salmo 115 aqui, no versículo 3. Salmo 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Pode repetir? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Aleluia! Se foi do agrado de Deus dar você para Jesus, aleluia. Todos aqueles que for do agrado do Pai dar a Jesus, o Pai vai dar a Jesus. E Jesus vai manifestar o nome de Deus na vida dessa pessoa, a palavra de Deus na vida dessa pessoa, a vida eterna na vida dessa pessoa. Fora disso, esquece. Aleluia. Tomou consciência disso? Entendeu claramente? Por isso Jesus disse, leiam comigo, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem guardado a palavra de Deus? Então você é um desses homens. Não tem guardado? Não gosta da palavra? Não é também um desses homens. Tem guardado a palavra? Jesus disse, João 14, 23, não é isso? Quem me ama, aquele que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele a nossa morada. E nós passamos a ser o endereço de Deus. A morada de Deus. A Ele a honra e a glória. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.